Pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a terceira fase da Copa do Brasil de 2025. Tivemos aí o empate entre Vasco e Operário lá no Paraná, lá em Ponta Grossa, lá no Paraná. O time do Vasco e a equipe do time do Operário 1-1 em pouquíssima inspiração dos dois lados. E tivemos aí dois golaços, né? Pelo lado do Vasco, o Nuno Moreira e do lado do time do Operário, o gol marcado pelo Bosquilha, marcando gol para a equipe do time dos donos da casa. Nessa terceira fase da Copa do Brasil. Mas vamos falar aqui tudo isso e muito mais para vocês que estão acompanhando nesse pós-jogo aí. Mas antes disso, pessoal, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito no nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversas de Torcedor, além também de ativar o sininho das notificações no YouTube para você receber os nossos vídeos em tempo real a todo momento, que você possa conferir aí do nosso trabalho, dos nossos comentários e também de informações sobre o seu clube e também das informações sobre o seu clube do coração, tá bom, pessoal? E não esquecendo, temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, 6 da tarde, 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e às 11 da manhã, todo sábado na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, ao vivo, na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, no YouTube do Conversa de Torcedor, no YouTube do Conversa de Torcedor, na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também pelo site Rádio nsc.com e pela Radiosnet, acompanhando as informações sobre o futebol do Rio, também as informações da seleção brasileira e também falando muito sobre o esporte em geral. Acompanhe que você vai conferir as informações e também com muita opinião para você. Tá bom, pessoal? Vamos falar aqui sobre a situação do jogo entre Operário e Vasco pela terceira fase da Copa do Brasil, em um jogo de pouquíssima inspiração, né? Diga-se passagem, porque as duas equipes empataram no estádio de Amano Grigger, em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, lá no Paraná, lá em Ponta Grossa, no interior do Paraná. A equipe carioca abriu o marcador com um bonito gol do Nuno Moreira, português, fazendo gol no primeiro tempo, mas caiu de produção. Mas caiu de produção a equipe comandada pelo técnico interino Maestro Felipe. E, e viu aí a equipe da casa crescer de produção, né? Dando aí a equipe da casa crescer. Foi somente no segundo tempo que veio o empate com o gol do Bosquilha, marcando o gol aí de uma finalização precisa do meia da equipe do Operário. E depois das chances de gols e a qualidade do jogo caíram bastante e o resultado ao final fez jus ao que foi apresentado dentro de campo. Então, meus amigos e minhas amigas, temos aí a situação, vamos falar aqui do primeiro tempo, inclusive, que tivemos aí na primeira etapa, em que antes do jogo era possível, né, notar que o gramado lá no estádio do Operário seria um personagem importante. Por quê? Muitos buracos sobre o campo afetaram bastante a partida e dificultando também a construção das jogadas pelo chão e deixando um jogo meio lento, assim, meio uma lentidão do jogo. E nesse cenário o Vasco começou melhor na partida e com mais posse de bola, presença ofensiva, né, diante do Operário, ou melhor dizendo, diante de um Operário bem mais fechado, né, e da equipe do técnico Bruno Pivetti, da equipe do time do Operário. E aos 19, Coutinho surpreendeu a defesa do time do Operário em um contra-ataque, tentando passar para o Ferretti, mas a defesa tirou, né, cortou e devolveu nos pés do português Nuno Moreira para tentar fazer o gol. O português arriscou de primeiro e marcou um bonito gol de longe. E a essa altura do jogo, a partida era bem truncada, né, com muitos passes errados e faltas. Também os donos da casa atrás do placar, atrás do marcador, inclusive, e o Operário atrás do marcador passou a controlar a posse de bola e tendo mais iniciativa no ataque, assim criou boas chances e ficou perto de empatar o jogo, né? Por exemplo, teve finalizações do Daniel Amorim no time do Operário. O atacante Daniel Amorim, por exemplo, teve a sua chance. Feliciano também.
E no meio da etapa, né, já no meio da primeira etapa, aos 32 minutos, teve o lance aí que o Daronco chegou a marcar um pênalti em Alano, mas após a revisão do VAR voltou atrás, mais pela falta de pontaria da equipe da casa do que por méritos da equipe do time do Vasco, que saiu de campo para o intervalo na dianteira do Praká de 1-0. E na segunda etapa, o Operário manteve o controle das iniciativas no início do jogo, na segunda etapa, e quase chegou a empatar com o Daniel Amorim, né? De uma bomba no chute para a defesa do goleiro, Léo Jardim, que conseguiu salvar aos 17. E mais a insistência surtiu efeito, né? E o gol saiu de uma boa trama no meio da segunda etapa, aos 26 minutos, né? Que acabou nos pés de Bosquilha, marcando o gol para a equipe do time do Operário. E o Meia recebeu na entrada da área um passe de letra do Marcos Paulo e bateu, chutou no cantinho para empatar a partida no estádio Germano Grüger, lá na cidade de Ponta Grossa, lá no Paraná. Os dois técnicos, né, o Bruno Pivetti do Operário e o maestro Felipe do Vasco da Gama, fizeram mudanças, muitas mudanças, inclusive, e em alguns casos, né, com o objetivo de preservar alguns jogadores, né, peças importantes para o campeonato nacional, né, para o campeonato brasileiro. Então, e quem ficou em campo tampouco demonstrou intensidade para sair com a vitória, de modo que o jogo caminhou para o final com muitas faltas, erros de passes sem grandes chances para os dois lados. Desse empate que aconteceu lá no Paraná, lá no estádio Germano Grüger, lá em Ponta Grossa, no Paraná, né? 1-1, primeiro jogo na terceira fase da Copa do Brasil. E o jogo da volta será no dia 20 de maio, certo? Da terceira fase da Copa do Brasil, e valendo vaga nas oitavas de final na competição. E o jogo está em aberto, 1-1 na primeira partida no Paraná. O jogo vai ser em São Januário, no jogo da volta. Jogo em aberto ainda, não está definido esse jogo, que nós vamos estar conferindo nesse jogo da volta na Copa do Brasil, no dia 20 de maio, em São Januário. Temos aí o Vasco que enfrentará contra o Palmeiras, já nesse domingo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, lá no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. Mané Garrincha, em Brasília, o mando de campo é do Vasco da Gama. Também o time do Operário vai encarar contra a equipe do time do América Mineiro pela Série B, dentro de casa, no estádio Germano Grüger, lá em Ponta Grossa. Então temos aí o Operário em casa, enfrentará contra o América Mineiro pela Série B do Campeonato Brasileiro. Certo, pessoal? Muito obrigado pela sua companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, meus amigos e minhas amigas. Se inscrevam no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, é claro, deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha para as redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo, hein, temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas com vocês no canal do YouTube e também aos sábados com o nosso programa ao vivo às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas mídias sociais, é claro, acompanhando com todas as informações aí no Instagram, também no Facebook, também acompanhando pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet, pela Dial 98.7 FM, é claro, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor. A todos vocês, muito obrigado pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, fique com Deus e até a próxima!